anos e contaria a história da minha mãe e como ela quase morreu num dia ensolarado de primavera por causa do meu pai. Assim, coisas estranhas acontecem. Naquele dia, minha mãe recebeu uma mensagem no Facebook dizendo que seu marido estava em um quarto de motel perto da rodovia. E parecia que ele não estava sozinho. Então ela saiu de casa e andou pela cidade até chegar ao motel. Foi difícil para minha mãe passar pelas casas dos vizinhos enquanto a observavam pelas janelas. Alguém até saiu de casa para dar uma olhada mais de perto. E não é de se admirar. Minha mãe literalmente levou uma existência quase hermeticamente fechada, trancada do mundo por praticamente 3 anos. Para ela, cada passo era quase excruciante. E não ajudava que todos olhassem para ela com julgamento e desagrado. Talvez não fosse verdade, mas essa era provavelmente a razão pela qual seu coração batia mais rápido naquele momento, o que resultou em um ataque cardíaco nas proximidades do motel. Uma última coisa que não compartilhei. Minha mãe pesava mais de 200 quilos. Há muito tempo, nossa vida familiar era perfeitamente normal. Eu não dizia que éramos particularmente felizes, mas tudo era normal. Minha mãe, meu pai e meus 3 irmãos mais novos moravam juntos em uma pequena casa nos arredores de uma pequena cidade do Texas. A única pessoa que ganhava dinheiro em nossa família era nosso pai. Minha mãe era dona de casa e nunca trabalhava. E honestamente, era difícil pagar as contas com o salário do nosso pai. A profissão dele não estava em alta demanda e a taxa de desemprego em nossa cidade era alta. Então éramos pobres. Mas ainda não me lembro de passar necessidade na minha infância. Só depois dos 12 anos é que eu entendi o que a pobreza realmente significava. Meu irmão mais novo tinha menos de 6 meses quando nosso pai abandonou nossa família. Não me lembro exatamente como isso aconteceu. Você sabe, às vezes, nosso cérebro apenas apaga alguns dos terríveis episódios em nossas mentes. E acho que foi o que aconteceu neste caso. Tudo o que lembro agora é que já era tarde da noite quando meu pai arrumou suas coisas e saiu em seu carro velho, deixando a garagem aberta. E, de manhã, a minha mãe encontrou um bilhete, onde dizia que ele não poderia mais viver conosco, que essa vida o estava consumindo, e ele não suportava essa rotina familiar sem fim que não lhe trazia felicidade alguma. Por isso, ele estava nos deixando e ia se mudar para a América do Sul, enquanto ainda não era tarde demais, pelo menos para ele. Papai não nos deixou nenhuma informação de contato, então nunca descobrimos se isso era verdade ou não. Ele nem sequer nos disse o nome do país onde estava indo. Minha mãe ficou arrasada, e a notícia quase a matou, por 2 motivos. Primeiro, com o abandono do marido. Ela estava sozinha, com 4 filhos, sem trabalho, sem dinheiro e sem carro. Em segundo lugar, todos em nossa cidade imediatamente ficaram sabendo do desaparecimento do meu pai em detalhes, incluindo o conteúdo do bilhete que ele deixou. Bem, você tem que entender, quando as pessoas se conhecem há tantos anos, é difícil manter uma notícia dessas em segredo. As notícias sempre se espalharam imediatamente, mesmo quando nossos pais eram pequenos. E agora que toda a casa tem internet, é ainda pior. Minha mãe tinha vergonha de ter sido abandonada, e ela se sentiu realmente humilhada. Bem, daquele dia em diante, eu tive que crescer repentinamente, e eu era o homem mais velho da família. Precisei assumir responsabilidades. É claro que eu não aguentaria muito aos 12 anos de idade. Então, por algum tempo, nossa família mal conseguia se manter com a assistência do governo. Mas assim que eu pude começar a trabalhar oficialmente, consegui um emprego na lavagem de carros mais próxima, onde eu trabalho até agora. O trabalho não é muito difícil e o dono do lava-jato é bom para mim. Mas eu não tinha tempo livre. Eu estava sempre ocupado, na escola, no trabalho ou em casa, onde tive que compartilhar todo o trabalho da casa com a minha irmã. Limpar, cozinhar e cuidar dos irmãos mais novos. Você pode perguntar, por que eu tive que compartilhar tudo isso com a minha irmã? Acontece que minha mãe simplesmente nunca mais foi a mesma, e não era mais capaz de cuidar de nós. Por vários anos depois que meu pai nos deixou, minha mãe tentou aguentar, mas ela não conseguiu mais lutar contra a sua depressão. Ela ficou muito triste. Ela passou a ter problemas para sair, para comer. Ela achava que todos na cidade olhavam para ela. Alguns com pena, alguns com zombaria. Isso era insuportável para ela. Então, ela passava a maior parte do tempo no sofá, assistindo à TV ou navegando na internet com o nosso velho laptop que mal funcionava. E também minha mãe comia muito. Muito. A junk food mais barata que ela podia comprar dava à minha mãe coragem suficiente para sobreviver mais um dia. Foi muito triste. E então ela começou a ganhar peso rapidamente, até o ponto em que tinha dificuldade de se mover pela casa. Honestamente, era repulsivo. Fiquei feliz que ela não saiu mais de casa, para que ninguém a visse assim. E então,
Quando ela recebeu a mensagem da vizinha dizendo que viu meu pai em um motel com uma garota, ela não podia simplesmente ignorar. Estava além do seu controle. Se ela ainda queria alguma coisa nesse mundo, era olhar nos olhos do homem que arruinou a vida dela. Então ela saiu de casa. Foi só então que ela percebeu como nossos vizinhos a percebiam e o quanto ela havia mudado. Por causa de sua depressão, ela realmente não tinha vontade de viver na realidade, e até mesmo sua condição física ruim não a ajudava a perceber o quanto grande ela estava. Só agora ela começara a ver. De alguma forma, ela conseguiu andar até o motel. Um dos meus amigos trabalhava lá, então ele me ligou e me pediu para vir o mais rápido possível. Eu corri para lá o mais rápido que pude, sem nem mesmo trocar minhas roupas de trabalho. Mas ainda assim, cheguei tarde. Ela mal conseguiu perguntar à pessoa que trabalhava no motel sobre meu pai, quando pressionou o braço contra o peito e caiu no chão. Graças a Deus, ela resistiu até a ambulância chegar, mas ainda assim, ela teve um ataque cardíaco. Já faz vários meses que minha mãe está no hospital. A propósito, nossa vizinha estava errada. Não era nosso pai no motel. Apenas um homem que mal se parecia com ele. Mas você sabe, tudo o que aconteceu acabou sendo para melhor. Todo esse estresse finalmente abalou minha mãe. E ela saiu do estado de depressão em que estava, então agora está pronta para ser tratada da obesidade e da depressão. E agora ela realmente quer voltar a ter uma vida normal. Então acredito que tudo correrá bem. Espero que você nunca tenha enfrentado nenhum dos problemas que minha família teve. Mas talvez você tenha histórias para compartilhar também? Envie-as para o endereço de e-mail indicado